Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre o caso Bolsonaro, né? Porque a gente está vendo um desdobramento dessa investigação e também com foco no que deve vir por aí. Você lembrava de que esses atestados, ou a falsificação desses atestados de vacina, acabam sendo o primeiro ato, digamos assim, de outros que podem vir em relação a joias, depois tentativa de golpes, mas todos amarrados por uma linha, né? Segundo essa primeira ação da Justiça. Exatamente, né, Carolina? Na segunda-feira a gente estava falando aqui, né? Eu anunciei aqui, olha, esse indiciamento do Bolsonaro pelos atestados falsos de vacina vai ser o primeiro e vai ser esta semana. E foi, né? Foi exatamente nessa semana, a Polícia Federal concluiu o inquérito, e o inquérito é provado, mais do que provado, está claríssima a posição do presidente Bolsonaro naquilo tudo. O Bolsonaro disse, quando estourou a história do atestado falso de vacina dele e da filha dele, a Laura, a filha caçula, a única menina da família, o Bolsonaro alegou que nem sabia disso, que não tinha nada a ver com isso, mas o tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens e o faz-tudo do Bolsonaro e que agora está implicado em todos os inquéritos contra o Bolsonaro, o Mauro Cid fez acordo de delação premiada e contou que a ordem de falsificar os atestados do Bolsonaro e da Laura partiram do então presidente da República. Além disso, né, o Mauro Cid contou para a Polícia Federal que ele entregou em mãos os atestados impressos para o Bolsonaro lá na residência oficial, que é o Palácio da Alvorada. E a Polícia Federal, com base nessa delação, foi investigar a impressão desses atestados. E a Polícia Federal está muito bem equipada, está muito diligente e chegou até a impressora ao local em que ela estava localizada, que era exatamente o Palácio da Alvorada, inclusive com o horário, né, dia, mês, hora e minutos em que foram feitas as impressões. Ou seja, a polícia confirmou com as provas objetivas a delação do Mauro Cid. O presidente Jair Bolsonaro é que mandou falsificar os atestados de vacina. Por quê? Porque ele estava saindo da presidência, queria ir para os Estados Unidos, estava com tudo pronto para ir para os Estados Unidos e, sem ser presidente, ele poderia ficar obrigado a mostrar o atestado para entrar e depois sair dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Acontece agora que a Polícia Federal investiga que está tudo interligado, não apenas todos os agentes, né, porque além do Bolsonaro e do Mauro Cid foram indiciados também mais 15 participantes do esquema do atestado falso de vacina, e isso tudo está conectado com a questão das joias da Arábia Saudita, com a venda das joias criminosamente nos Estados Unidos e com o golpe de Estado, né? Então, está tudo caminhando para o indiciamento do Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e a previsão da polícia é que seja esse indiciamento, a conclusão desse inquérito até julho, antes do semestre eleitoral. Mas depende ainda de muita investigação e muita, vamos dizer, preenchimento de lacunas e confronto de dados e delações. Tudo bem, tudo amarrado, né? Tudo começou lá pelo simples fato do negacionismo, não querer dar o bracinho para a vacina. E aí foi puxado o resto.
Eliane, outro caso que chama atenção, essa semana mesmo a gente falava dos 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e agora que o caso foi parar lá no Supremo, já tem uma delação premiada do Rony Lessa, um dos executores, sendo homologada pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, isso é uma informação relevante, né? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, homologou e a delação premiada do Rony Lessa. Todo mundo já sabe que o Rony Lessa é um ex-policial militar do Rio de Janeiro e que foi um dos executores dos tiros que mataram a Marielle e o Anderson Gomes, né? 6 anos atrás, esse crime nunca foi resolvido até hoje, porque o que interessa não é só quem atirou, isso é importante, mas é quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê, né? Essa é uma informação relevante e a gente acabou de falar da delação premiada do Mauro Cid e a gente sabe que a delação premiada é vamos dizer assim, uma mão na roda nas investigações. Ela estabelece um fio condutor das investigações que depois vai sendo preenchido pelas investigações, pelas provas objetivas colhidas pela Polícia Federal. E aí é que tá, né? Como o caso todo da Marielle subiu para o Supremo Tribunal Federal, isso indica que há participantes, há criminosos com foro privilegiado. E a gente tem o foco em, principalmente, parlamentares do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é, assim, um festival da milícia no Brasil, que é onde aconteceu o crime e de onde é, por exemplo, o Rony Lessa. Então, vamos dizer assim, o caso da Marielle, depois de tanto tempo, dá um passo muito importante para tudo ficar esclarecido. O Rony Lessa, que deu os tiros, ele sabe muito bem quem mandou, por que mandou e tem todos esses detalhes. A expectativa é de que agora o esclarecimento de tudo isso ganhe grande celeridade. Muito bem. Eliane, a gente teve ontem um anúncio do ministro Ricardo Lewandowski, né, que está sendo muito criticado por conta da condução na pasta da Justiça, mas ontem veio a público, até todo mundo ficou apreensivo sobre o que viria dessa coletiva que foi chamada, né, para 6:30 da tarde, sobre o caso Marielle. Vamos ouvir o que ele falou. Eu acabo de estar com o ministro Alexandre de Moraes e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Liane, puxa esse assunto aqui, também levando em conta a talvez rapidez com que já veio a público, né, assim que teve essa confirmação do ministro Lewandowski, também como outros ministros que têm demonstrado, não sei se é impressão minha nas redes sociais, estou vendo publicidade de Instagram e postagens, por exemplo, da Simone Tebet e outros ministros, depois da reunião, né, em que foram convocados também para publicizarem medidas, né, responderem à população depois daquele puxão de orelha do presidente Lula no começo da semana.
Queria que você falasse um pouco da forma como foi feito esse anúncio e também dessa possível segunda intenção. Olha, esse anúncio do ministro Ricardo Lewandowski foi muito estranho, né? Porque, primeiro, não foi uma entrevista coletiva. Eles criaram uma enorme expectativa porque convocaram um pronunciamento. Olha só, pronunciamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para as 18h30, especificando que seria sobre o caso Marielle. O que todo mundo imaginou? Um pronunciamento com regras rígidas sobre as equipes de televisão, de jornal, de rádio que poderiam participar, né? Aí todo mundo, opa! Vem aí algum resultado, algum nome de mandante, alguma coisa mais objetiva. Não, e aí o Ricardo Lewandowski foi anunciar uma conclusão, uma homologação que nem tem a ver com o Ministério da Justiça, que foi sim uma decisão do Judiciário, uma decisão do Alexandre de Moraes de homologar ali a delação premiada do Rony Lessa. Então ficou assim, o ministro da Justiça convoca uma coletiva para anunciar uma decisão de outro poder, sabe? Uma decisão que é o seguinte, foi homologado alguma coisa que todo mundo já sabia há tanto tempo da delação e não deu nenhum dado adiante. Ficou muito esquisito e aí a gente pensou, puxa, na segunda-feira o presidente Lula fez a reunião ministerial, a primeira reunião ministerial desse ano, pedindo que os ministros fizessem mais anúncios, que fossem mais incisivos ou tivessem mais entusiasmo ao falar do governo. E aí vem o Ricardo Lewandowski, que está aí, já deu um escorregão ao dizer que é um sucesso a operação de busca e prisão, né, daqueles 2 fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima do Rio Grande do Norte, mas um sucesso não é, porque os caras continuam soltos, né? Sucesso seria se estivessem recapturados. Então aí aparece o Ricardo Lewandowski dando essa notícia. Então, para não ficar eu falando, né, euzinha Eliane, vamos lembrar que a irmã da Marielle, que é uma ministra das mulheres, enfim, de direitos, de mulheres, de avanços, Aniele Franco, né, postou no Twitter e criticou, disse que queria esperava anúncios mais objetivos, mais práticos, que isso já tem muito tempo e não anda. E ela classificou, né, o pronunciamento do colega ministro Ricardo Lewandowski como, aspas, um fechamento vazio. Ela se referiu ao fechamento vazio do pronunciamento, porque cá para nós, me pareceu muito mais uma jogada de marketing que deu errado, né? Foi um tiro no pé, do que um anúncio real de avanços, no caso, do ponto de vista da Justiça, do Ministério da Justiça. Bem, e aí, Carolina, como você já antecipou, né, isso nos lembra que depois da reunião do Lula, os ministros todos começaram a se mexer, inventar anúncio, postar coisa na internet, tá um festival, né? Assim como Lewandowski, a Nízia Trindade da Saúde, que está sob intenso tiroteio, levou a sua equipe para apresentar ao presidente Lula. O Lula disse que não conhecia ninguém da equipe dela, e a gente está no meio de dengue, chikungunya, volta da Covid, etc. O Camilo Santana da Educação, que ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, também se acertou com o Congresso Nacional para andar rapidamente, enfim, a reforma da reforma do ensino médio, né? O Silvio Almeida foi para a Ilha de Marajó,
para tentar, enfim, neutralizar aquela fake news de agressões, de estupros de menores na ilha de Marajó, né? O ministro Silvio Almeida, que é de direitos humanos, enfim, está todo mundo correndo atrás para agradar o presidente e para demonstrar entusiasmo, como o Lula cobrou num bilhetinho para o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, já no meio da reunião. Ou seja, a palavra de ordem agora do governo é entusiasmo. Eliane, foi divulgada há pouco uma pesquisa de Enel Quest mostrando que piorou a avaliação do governo Lula no mercado, né, no mercado financeiro. Avaliação negativa no mercado financeiro. Ela agora ela era de 52% em novembro, agora na pesquisa divulgada hoje chegou a 64%. A avaliação regular caiu de 39% para 30% e a aprovação caiu de 9% para 6%. Foram ouvidos aí dirigentes e operadores, analistas em 101 entrevistas com fundos de investimento sediados em São Paulo e no Rio. Pois é, Heisen, você vê, né? 64% 64% criticando Lula, né? Se opondo ao Lula, realmente não é trivial, não, né? E 6% aprovando Lula não é trivial, não. A coisa tá feia e tem bons motivos para esse resultado tão ruim, né? Porque o Lula bate no mercado o tempo inteiro, diz que o mercado quer mandar em tudo, só que a gente vê que é o mercado investidor. O Brasil precisa de investimentos para crescer, gerar bem-estar, cuidar das políticas públicas. Tudo isso depende muito de investimentos. O Lula trata o mercado como se fosse um inimigo guloso, ambicioso e prejudicial. Não é. O mercado traz recursos para investimentos e para a melhoria do desenvolvimento e do país e da qualidade de vida das pessoas aqui no Brasil. Agora, de outro lado, né, como tem sempre o copo vazio, o copo cheio, né, o Lula tem esse resultado porque, além de criticar o mercado financeiro toda hora, bater no mercado financeiro, demonizando o mercado financeiro, o Lula também dá sinais de intervenção política na Petrobras, na Vale, etc. Mas, do outro lado, né, do copo mais cheio, né, olhando o copo do lado do copo cheio, a pesquisa Quest diz que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está mais forte, que a expectativa é de inflação controlada, de juros em queda e economia estável. E atenção, a pesquisa Quest saiu exatamente hoje com a expectativa, né, de reunião do Copom, do Banco Central, para definir a nova taxa de juros. Começa hoje a reunião e amanhã teremos nova taxa de juros. Ou seja, o que isso está me dizendo? Que a pesquisa elogia o Haddad e a política econômica e os resultados econômicos, mas critica o Lula, basicamente pela implicância do Lula e pelas frases fora de lugar do presidente Lula. Muito bem, essa é Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Eldorado, fechando aqui essa quarta-feira. Aliás, Eliane, eu mandei mais cedo aí uma foto antiga nossa, de 6 anos atrás. E eu já postei no Você postou já? X. Já postei nós três, Heisen Abac, Carolina Herculin e euzinha, 6 anos atrás, no estúdio da nossa Rádio Rádio Eldorado. A gente não mudou Eldorado. Nada. A não ser o cabelo do Heisen tá maior. Tá maior. Só? Você não vai encontrar diferença nenhuma, viu, Eliane? Eu já postei, tão lindos, como sempre, e no meu coração. Quando vier aqui, a gente tira uma outra foto para renovar. Mudou uma coisa, não é mais Twitter, agora é X. É o X. É o X. Eliane, um beijo e até amanhã. Até amanhã, beijão.